Nosso Mestre Jesus, agradecemos ao Senhor pela bênção de mais um dia dessa reencarnação, em que podemos estudar os livros sagrados do Evangelho, as luzes que a doutrina espírita nos traz, e renovarmos as nossas energias para a semana que se inicia. Pedimos a companhia dos bons espíritos para que tenhamos força e tranquilidade. A nossa mente, os nossos pensamentos se liguem à vontade de aprender, à vontade de fazer melhor. Assim, cada casa, cada canto, vira uma fonte de luz para que os trabalhos sejam feitos também, os encarnados e desencarnados. Pedimos que abençoe o hospital, assim como todas as instituições de trabalho no planeta. Pedimos pelos nossos lares, pela saúde do corpo, mas também a saúde da alma. Que tenhamos fé e coragem para recebermos os seus ensinamentos no nosso coração, aprendendo a amar e respeitar a obra de nosso Pai, que pede de nós sempre boa vontade e crescimento. Agradecemos ao Senhor pelas bênçãos recebidas, que são tantas, e por tanta misericórdia aos nossos espíritos frágeis. E aprendamos a ter da mesma misericórdia e indulgência para com os nossos irmãos que não escolheram o mesmo caminho que nós. Nosso muito obrigado, Mestre, por tudo. Graças a Deus. Obrigado, Dona Maria. Então, nós paramos no caso do Lázaro, né? E Jesus viu a irmã do Lázaro, Maria, chorar. Ela disse: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus, pois, vendo-a chorar, e judeus que com ela vinham também chorando, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. É claro que aqui tem que ser de forma relativa, né? Porque Jesus não se perturbaria. No entanto, não significa que Jesus seja uma pessoa fria que não se perturba com nada. Não é isso. A cabedal de amor dele é maior do que qualquer humano pode entender. Então, algo muito profundo da história humana, da boa vontade humana, mexeu com ele. E muito provavelmente é o exemplo de Lázaro. Eu acredito que seja. A gente não tem como interpretar Nosso Senhor da nossa maneira pequena de ver, né? Nós temos que tentar compreender com o máximo possível de entendimento superior. Não é nada fácil, mas vamos pensar em nós. O que toca o nosso coração? No caso do Cristo altamente moralizado, ou perfeitamente moralizado, são as coisas da força de vontade, da boa vontade daqueles que estão passando em dificuldades. Então, vendo de cima, imagina a miséria espiritual que ele enxergava. Vamos pegar dois exemplos sobre isso. Primeiro, Maria João de Deus, a mãe do Chico,
que diz que quando olhou a Terra, ela enxergava uma bola preta, essa preta, por causa das vibrações inferiores dos habitantes do planeta, e ah, e ela via pequenos pontos luminosos. Esses pontos luminosos eram as casas onde estavam acontecendo orações e os templos religiosos, em que emitia uma luz que eram pontos luminosos do planeta. E nós vemos na mitologia do Buda, o Siddhartha Gautama, que ele disse assim: estava no espaço, olhei para vocês e tive piedade, então desci. Que é um missionário do Cristo, né, que veio trazer o budismo. O budismo foi uma revolução semelhante ao cristianismo. O hinduísmo dominava aquela região asiática, com principalmente manifestações de cunho externo. E o budismo veio trazer uma outra visão, mais ou menos no século VI a.C. Imagina o Cristo olhando para a gente e vendo toda a nossa perturbação espiritual, aí ele encontra uma pessoa que, diante de tudo isso, se esforça muito para ser melhor. E aí ele se comove intimamente, né? Fala, olha, diante de toda essa pressão de vibrações pesadíssimas, uma pessoa está se esforçando para se melhorar. Aí nós podemos nos basear essa afirmação nas informações de Pedro, né? Quando um pecador se arrepende, todo o céu se alegra. Verifica para mim se foi Pedro que falou isso, filho. E nós podemos enxergar isso numa outra visão. Não sei se vocês já ouviram falar, ou já leram, ou assistiram o filme Fernão Capelo Gaivota. Alguém já ouviu falar? Jonathan Livingston Seagull, que é do inglês. É um filme e um livro que marcou muito o final da década de 80, início da década de 90, de um... você acha? Lucas 15, capítulo 15, 7 a 21. Então, na verdade, foi Cristo que falou, Lucas capítulo 7, né? No 15, capítulo 15, versículo 7 a 21. Então, o que ele fala? Ele conta a história de uma gaivota que não queria ficar brigando por cabeça de peixe. Ele ficava olhando aquilo e falou assim, eu não quero passar minha vida brigando com os meus irmãos para poder conseguir uma cabeça de peixe, que os navios jogavam os restos de peixe no mar e as gaivotas vinham comendo. E aí ele falou assim, não, eu quero voar mais alto, eu quero seguir outros rumos. E o livro conta a história dessa gaivota tentando voar como um falcão, como uma águia, tentando adquirir alta velocidade. E ali ela morre depois sozinha. Ela, por essa tentativa de fazer algo diferente das gaivotas, ela é expulsa do grupo das gaivotas e ela fica sozinha, mas ela aprende muita coisa. Ela aprende sobre, como diria, coisas que as gaivotas não veriam, porque ela foi para outros locais, né? Ela não conseguiu ficar ali com o grupo, que ela foi proscrita do grupo, mas aprendeu muita coisa e morre. Só que aí, olha, de forma interessante, não consta que o autor seja espírita, mas ela morre, e quando ela morre, ela encontra outras gaivotas. E o mais interessante é que essas outras gaivotas, elas, lá no outro plano, elas lutam por buscar uma capacidade de voar mais alto, né? E aí, alguns ensinamentos são ensinados. Eles falam para ele, tenta voar rápido, ele na velocidade da luz. Aí o instrutor fala, mas a velocidade da luz também é um limite.
você é a manifestação do seu pensamento de asa a asa. Olha que interessante essa afirmação, né? Você é a manifestação do seu pensamento de asa a asa, se nós trouxermos para nós. Aí, ela aprende a voar e consegue conhecer galáxias, outros locais, mas ela sente saudade do grupo. Ela sentindo saudade do grupo, ela volta e ela reencarna. Olha que interessante. Então, nós estamos falando de um filme de escritor americano. Ela volta, e no que ela volta, ela tenta ensinar para o grupo outras coisas que não seja brigar por cabeça de peixe, que ela evoluiu. E aí, adivinha o que acontece nesse grupo? Acontece que ela é morta pelo grupo. E, ou seja, ele então tenta dizer, né, que o Cristo é um espírito muito evoluído, e viu a nossa, vamos dizer assim, inferioridade, teve piedade de nós, semelhante ao que aconteceu com Buda. Essa situação toda nos mostra que o Cristo ali estava tomado por um sentimento em que ele sentia que o espírito lutador, brigador, que estava lutando contra as coisas do mundo, ele tinha se esforçado e estava em sofrimento. Eu acredito, do meu ponto de vista, eu tenho que deixar isso bem claro, que essa foi o motivo de Jesus ter sentido aquela emoção. Se alguém tem uma outra ideia, fique à vontade, não há problema algum. Pelo contrário, a gente precisa trocar experiência, né? Vocês já ficaram assim emocionados quando viu uma pessoa se dedicar, se melhorar, querer sair do ponto de vista material que a gente se coloca e se esforça? Isso toca, né, o coração dos espíritos mais nobres. Quando a gente vê uma criança dedicada, esforçada em fazer o bem, quando ela quer se tornar um bom aluno, vamos dizer assim, ou uma boa aluna, ou uma pessoa obediente, ligada ao Cristo, né? Essa é a nossa ideia, de que por isso que o Cristo perturbou-se. E disse, onde o pusestes? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. É outra coisa, Jesus chorou. Então, realmente, Jesus estava emocionado. Aí, por que Jesus chorou? Eu ainda acho que é por causa da nossa indigência, que ele estava vendo alguém que estava lutando contra isso. Tudo isso por causa do fato do Lázaro ser muito amado. Essa história de o indivíduo que se esforça por ser melhor e ser perseguido, ela é bastante comum. E ela é contada por Emmanuel. Contada por Emmanuel. E aí a gente pode entender isso porque disseram, pois, os judeus, vede como o amava. E alguns deles disseram, podia ele que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do morto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. É uma situação interessante, né? Estavam já preocupados lá com o cadáver, com o cheiro do cadáver. Eles não sabiam que tinham morrido, que ele havia morrido. Quer dizer, eles sabiam que ele tinha morrido na cabeça deles, por isso achavam que fedia, mas Jesus sabia que não.
Disse-lhe Jesus: Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Essa crença aqui é muito profunda, gente, porque não é só crer, né? Você tem que crer e fazer naquilo que você acredita, fazer aquilo que você acredita, senão não adianta. A fé sem obras é morta. Nós vamos lembrar de Tiago falando isso, né? Fé sem obras é morta. Isso é uma palavra da epístola de Tiago. Isso deixa bem claro isso, que acreditar e não agir não tem um fundamento lógico no nosso trabalho de redenção. Pois eu bem sei que sempre me ouves. Desculpa. Tiraram, pois, a pedra de onde o morto jazia. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Então, alguma coisa ali aconteceu que foge do nosso entendimento. Nós vamos compreender depois o que aconteceu, se realmente era para ele morrer ou não. Porque nós temos uns casos que ele poderia morrer estando ele enterrado, mesmo que ele estivesse cataléptico, ele ia morrer lá dentro, né? Por inanição. Nós não sabemos se essa era a prova dele. Nós temos um caso contado pelo irmão Raul Teixeira, que ele era para ele ter desencarnado num acidente de carro, numa palestra que ele foi dar na Bahia. Ninguém acreditou, parece que o carro capotou 7 vezes, uma coisa fora do normal, assim. E interessante que, ao que parece, nada explicava o carro capotar tanto, assim, não estava em alta velocidade, o pneu estourou, não foi batida. E aí ele foi para o hospital e ele recebeu a mensagem e falou: vai ser te dado mais um tempo de vida aqui na Terra. Nós temos esse caso narrado pelo André Luiz, de uma mulher, uma senhora, que estava desencarnando, o netinho dela, o espírito mais evoluído, orou e Deus ouviu a oração, a equipe foi lá para buscá-la, porque ela ia desencarnar, e aí o chefe da expedição que o André Luiz estava, falou: olha, no caso dela, ela vai receber mais um tempo de vida. Aí fizeram uma operação magnética, melhoraram o coração dela, e ela ficaria mais um tempo encarnada. Isso acontece em casos raros. Na cabeça nossa aqui, dos espíritos perto de nós, estava tudo programado, mas evidentemente que os espíritos acima já sabiam o que ia acontecer. Então, o que para nós é um plano B, ou um plano C, um plano D, os espíritos muito superiores é o plano A normal, eles já sabiam o que estava acontecendo, né? Eles conseguem enxergar o futuro muito bem, e os espíritos mais próximos de nós têm limites para isso. Então, nós não sabemos o que ia acontecer lá com Lázaro. Pois eu bem sei que sempre me ouves, porque ele sabe pedir. Mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviastes. Então, muitos ali iam acreditar no Cristo. Veja que eles cobraram dele, né? Olha só a cobrança. Ele curou o cego, ele não pode fazer outra coisa? Vocês não acham que uma pessoa que cura um cego com o poder de Deus sabe muito bem o que está fazendo? E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Com grande voz foi uma ordem, né? Uma energia. Imagina a quantidade de fluido que saiu do Cristo para fazer isso. E o que estava morto saiu, tendo as mãos e os pés atados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Isso aqui é muito profundo também. Desamarra, ele já se livrou dos seus defeitos principais, agora é necessário que ele vá. E de pregai, pode significar isso. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto que Jesus fizera, creram nele. Então veja que bastava um, né, para que valesse a tentativa. Mas muitos acreditaram, muitos dos judeus, dos fariseus. Mas olha só, mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe que Jesus tinha feito.
Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos, porque este homem faz muitos sinais? Isso aqui não era suficiente para eles saberem que era o Cristo? Então, esses indivíduos, de forma quase consciente, não fosse talvez pela força da obsessão que eles deixaram acontecer antes, queriam que o próprio Cristo, um ser que, na visão deles, ressuscitou os mortos, curava cegos, eles queriam acabar com ele. Essa é a questão da perseguição. Se o deixamos assim, todos crerão nele. E os romanos virão e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Olha que coisa interessante. Então, eles já sabiam que era o Cristo. Eles só não queriam que o Cristo tirasse o poder deles. E um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Então, olha só, na cabeça dele estava fazendo certo. Vamos matar Jesus, que está indo contra os nossos princípios, e vamos salvar a nação. Isso é uma hipocrisia. Vamos voltar aqui, ó. E aqui termina a narração de Lázaro, de acordo com o João, narrativa de João, certo? Aí, o que nós temos aqui? Nós temos uma outra história começando. Aí nós colocamos aqui que Lázaro que o Lázaro, a gente acredita que Jesus tenha sofrido por causa do exemplo dele. Deve ter outros motivos que a gente não enxerga. Talvez nem esse seja um motivo verdadeiro, mas é o que nós conseguimos compreender agora. Então, para vocês entenderem isso, e nós aumentarmos nosso entendimento, o Emmanuel mandou uma história muito interessante na introdução de um dos livros do André Luiz, que eu não estou me lembrando qual. Verifica para mim, filho, A Lenda do Peixinho Vermelho, foi em que livro do André Luiz? Mas foi um dos primeiros. Essa lenda aqui é contada pelo Emmanuel. E aí, toda aquela situação que eu disse sobre o Lázaro ser um espírito que estava lutando contra a sociedade, contra a visão da sociedade. Libertação. A Lenda do Peixinho. Olha só o nome do livro, Libertação. E o Emmanuel coloca o peixinho dourado. Eu vou mandar isso aqui no grupo, no WhatsApp, porque aí vocês vão poder acompanhar aí de casa, se precisar, com uma leitura do tamanho que interessa. Só um minuto, por favor. Eu acho que eu mandei mais do que precisava. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Prefácio do livro Libertação. Eu vou apagar o resto aqui, que é muita coisa. Na verdade, eu mandei quase aquele método de estudo. Não teve jeito não, foi tudo, tá? Me perdoa. Ainda mandei aquele método de estudo que nós mandamos antes e mandamos também o livro, o prefácio de outro livro que o André Luiz fala, que nós também já lemos aqui. Mas, de qualquer forma, está aí a lenda do peixinho dourado, e a lenda egípcia do peixinho dourado. Vamos ler vermelho, quer dizer, eu sempre falo dourado, porque o peixinho dourado é o de aquário, bonitinho, mas é vermelho. No centro de formoso jardim havia grande lago, adornado de ladrilhos azul turquesa. Alimentado por diminuto canal de pedra, escoava suas águas, do outro lado, através de grade muito estreita. Nesse reduto acolhedor vivia toda uma comunidade de peixes, a se refestelarem, nédios e satisfeitos, em complicadas locas frescas e compridas. Nédios, meu filho.
Rapaz, eu consegui pegar primeiro aqui. É Nédio, eu digitei errado, vai, veja aí. Que é Nédio. Que reluz um brilhante dia de aspecto lustroso devido à gordura. Então, indivíduos brilhantes de tão gordos. Elegeram um dos cidadãos de Barbatanas para os encargos de rei e ali viviam plenamente despreocupados entre a gula e a preguiça. Junto deles, porém, havia um peixinho vermelho, menosprezado de todos. Não conseguia pescar a mais leve larva nem refugiar-se nos nichos barrentos. Os outros vorazes e gordalhudos arrebatavam para si as formas larvárias e ocupavam displicentes todos os lugares consagrados ao descanso. Peixinho vermelho que nadasse e sofresse, por isso mesmo era visto em correria constante, perseguido pela canícula ou atormentado de fome. Olha que interessante essa frase. O peixinho vermelho que nadasse e sofresse. Essa é uma situação muito importante, porque algumas pessoas, quando elas tentam fazer o bem, elas são muito perseguidas. Canícula é dia muito quente, tá? Não encontrando pouso, no vastíssimo domínio, o pobrezinho não dispunha de tempo para muito lazer. Começou a estudar com bastante interesse. Fez o inventário de todos os ladrilhos que enfeitavam as bordas do poço, arrolou todos os buracos nele existentes e sabia com precisão aonde reuniria a maior massa de lama por ocasião de aguaceiros. Depois de muito tempo, à custa de longas perquisições, vamos colocar, depois de muito tempo, encontrou a grade do escoadouro. À frente da imprevista oportunidade de aventura benéfica, refletiu consigo: não será melhor pesquisar a vida e conhecer outros rumos? Optou pela mudança. Apesar de macérrimo pela abstenção completa de qualquer conforto, perdeu várias escamas com grande sofrimento e a fim de atravessar a passagem estreitíssima. Pronunciando votos renovadores, avançou otimista pelo rego d'água, encantado com as novas paisagens ricas de flores e sol que defrontavam. E seguiu embriagado de esperança. Em breve alcançou o grande rio e fez inúmeros conhecimentos. Encontrou peixes de muitas famílias diferentes que com ele simpatizaram, instruindo-o quanto aos percalços da marcha e descortinando-lhe fácil roteiro. Embevecido, contemplou nas margens homens e animais, embarcações e pontes, palácios e veículos, cabanas e arvoredo. Habituado com pouco, vivia com extrema simplicidade, jamais perdendo a leveza e a agilidade naturais. Conseguiu, desse modo, atingir o oceano, ébrio de novidade, sedento de estudo. De início, porém, fascinado pela paixão de observar, aproximou-se de uma baleia para quem toda a água do lago em que vivera não seria mais que diminuta ração. Impressionado com o espetáculo, abeirou-se dela mais que devia e foi tragado com os elementos que lhe constituíam a primeira refeição diária. Em apuros, o peixinho aflito orou ao Deus dos peixes, rogando proteção no bojo do monstro. Não obstante as trevas em que pedia salvamento, sua prece foi ouvida. É que o valente cetáceo começou a soluçar e vomitou, restituindo às correntes marinhas. O pequeno viajante, agradecido e feliz, procurou companhias simpáticas e aprendeu a evitar os perigos e tentações. Algo importante para nós, né? Aprender a evitar perigos e tentações. Plenamente transformado em suas concepções de mundo, passou a reparar as infinitas riquezas da vida. Encontrou plantas luminosas, animais estranhos, estrelas móveis e flores diferentes no seio das águas. Sobretudo, descobriu a existência de muitos peixinhos estudiosos e delgados tanto quanto ele, junto dos quais se sentiam maravilhosamente felizes. Vivia agora sorridente e calmo no palácio de coral que elegera, com centenas de amigos para a residência ditosa. Quando, ao se referir ao seu começo laborioso,
Veio a saber que somente no mar as criaturas aquáticas dispunham de mais sólida garantia, de vez que, quando o estio se fizesse mais arrasador, as águas de outra altitude continuariam a correr para o oceano. O peixinho pensou, pensou, e sentindo imensa compaixão daqueles com quem conviver na infância, deliberou consagrar-se à obra de progresso e salvação deles. Não seria justo regressar e anunciar-lhes a verdade? Não seria nobre ampará-los, prestando-lhes a tempo valiosas informações? Não hesitou. Fortalecido pela generosidade de irmãos benfeitores que com ele viviam no Palácio de Coral, empreendeu a viagem de volta. Tornou ao rio, do rio dirigiu-se aos regatos e dos regatos se encaminhou para os canaizinhos que conduziram ao primitivo lar. Esbelto e satisfeito, como sempre, pela vida de estudo e serviço que se devotava, varou a grade e procurou ansiosamente os velhos companheiros. Estimulado pela proeza de amor que efetuava, supôs que seu regresso causasse surpresa e entusiasmo gerais. Certo, a coletividade inteira lhe celebraria o feito, mas depressa verificou que ninguém se mexia. Todos os peixes continuavam pesados e ociosos, repimpados nos mesmos ninhos lodacentos, protegidos por flores de lótus, de onde saíam apenas para disputar larvas, moscas e minhocas desprezíveis. Gritou que voltara a casa, mas não houve quem lhe prestasse atenção, porquanto ninguém ali havia dado pela ausência dele. Ridicularizou, procurou então o rei das guelras enormes e comunicou-lhe a reveladora aventura. O soberano, algo entorpecido pela mania de grandeza, reuniu o povo e permitiu que o mensageiro se explicasse. O benfeitor desprezado, valendo-se do ensejo, esclareceu com ênfase que havia outro mundo líquido, glorioso e sem fim, que aquele poço era uma insignificância que podia desaparecer de momento para outro. Além do escoadouro próximo, desdobravam-se outra vida e outra experiência. Lá fora, corriam regatos ornados de flores, rios caudalosos, repletos de seres diferentes, e por fim o mar onde a vida parece cada vez mais rica e mais surpreendente. Descreveu o serviço de tainhas e salmões, de trutas e esqualos. Deu notícias do peixe-lua, do peixe-coelho, do galo do mar. Contou que vira o céu repleto de astros sublimes, que descobrira árvores gigantescas, barcos imensos, cidades praieiras, monstros temíveis, jardins submersos, estrelas do oceano, e ofereceu-se para conduzi-los ao Palácio de Coral, onde viveriam todos prósperos e tranquilos. Finalmente, os informou de que semelhante felicidade, porém, tinha seu preço. Deveriam todos emagrecer, convenientemente abstendo-se de devorar tanta larva e tanto verme nas locas escuras, e aprendendo a trabalhar e estudar tanto quanto era necessário a aventurosa jornada. Assim que terminou, gargalhadas estridentes coroaram-lhe a preleção. Ninguém acreditou nele. Alguns oradores tomaram a palavra e afirmaram solenes que o peixinho vermelho delirava, que outra vida além do poço era francamente impossível, que aquela história de riachos, rios e oceanos era mera fantasia de cérebro demente, e alguns chegaram a declarar que falavam em nome do Deus dos peixes, que trazia os olhos voltados para eles unicamente. O soberano, a comunidade, para ironizar o peixinho, dirigiu-se em companhia dele à grade de escoamento e, tentando de longe a travessia, exclamou borbulante: "Não vês que não cabe aqui nem só uma de minhas barbatanas? Grande tolo, vai-te daqui e não nos perturbes o bem-estar. Nosso lago é o centro do universo, ninguém possui vida igual a nós." Expulso a golpes de sarcasmo, o peixinho realizou a viagem de retorno e instalou-se em definitivo no Palácio de Coral, aguardando o tempo. Depois de alguns anos, apareceu pavorosa e devastadora seca. As águas desceram de nível e o poço onde viviam os peixes pachorrentos e vaidosos esvaziou-se, compelindo a comunidade inteira a perecer na lama. Emmanuel, prefácio do livro Libertação, de André Luiz.
um pouquinho de sentimento, a gente compreende a profundidade desses ensinamentos, né? Não há como lutar para se melhorar num ambiente sem que essa luta afete quem está em volta. E se essa luta é mais profunda e o trabalho é mais penoso para se melhorar, as perseguições serão imensas. Como ninguém era tão perfeito, tão trabalhador e tão bondoso quanto Cristo, ele sofreu as maiores penas. E outros que vieram em nome dele para fazer o trabalho sofreram também. Principalmente os apóstolos, os discípulos, os santos após a vinda dele, né? E aí os costumes da terra foram amainados, diminuídos em termos de violência, e aí as pessoas foram, depois de umas queimadas, outras expulsas, como aconteceu com Galileu, que recebeu prisão domiciliar, Jordano Bruno foi queimado vivo, o que falou que a Terra era que o Sol era o centro do universo, do sistema solar, como é que ele chama? Não, Copérnico? obrigado. O Copérnico foi excomungado depois que morreu, e até hoje a gente vê assim que as pessoas que fazem o bem, elas não têm tanta atenção quanto aos líderes impiedosos e violentos, por exemplo. Nós estudamos muito mais Hitler, Napoleão, do que Gandhi, Jesus, os santos, por exemplo. Nas escolas são ensinados os temores da guerra e os homens de repercussão política, a ponto de termos que saber o nome dos presidentes e alguns políticos e até filósofos famosos, mas nós não temos na escola, por exemplo, a influência profunda que São Francisco de Assis teve na igreja e na história, e vários franciscanos são estudados se esquecendo que eles eram ligados à religião, né, como Francis Bacon, por exemplo, Roger Bacon também, para falar em Bacon, né, já falamos 2 Bacon, e outros indivíduos que trabalharam pelo bem, né? As pessoas se esquecem das frases de Newton sobre Deus, sobre o amor, sobre o universo, e dão-lhe glória apenas pela atividade intelectual. Mas sem amor nós não crescemos, nós paralisamos. Veja que o peixinho vermelho, ele estudou, se dedicou, trabalhou, mas o que o moveu foi o amor, foi o desejo de aprender. Isso significa amar. Amar a si mesmo, amar o próximo, amar a Deus, porque tudo que a gente aprende é obra divina. Essa foi uma justificativa minha quando pautava a vontade para estudar. Eu falava assim: o universo é uma grande fazenda, né? Se eu sou filho de um fazendeiro e quero que a fazenda continue produtiva, eu preciso aprender como cuidar da lavoura, cuidar da plantação, cuidar dos animais, né? Então, nós somos filhos de Deus e nós somos herdeiros do universo. Então, tudo que puder saber sobre o universo é aprender sobre a criação do Pai. Isso dava muita força, ainda dá muita força para estudar, trabalhar. Então, o que eu defendi nessa ideia do Lázaro é que Jesus sofreu porque ele viu Lázaro como um peixinho vermelho, que é quase que eu falo dourado de novo, como um peixinho vermelho, ou seja, aquele que se dedicou, que lutou, e aí a gente enxerga isso pela palavra, né, muito amado. Ele amava muito, que a gente já comentou antes. Novamente, pergunto se vocês têm uma outra ideia a respeito disso. Por que Lázaro foi tratado dessa forma? Não seria fácil para Lázaro depois? Imagina a quantidade de gente querendo visitar a pessoa que tinha morrido e voltou.
Eu mesmo queria perguntar como é que foi aquele tempo lá, como é que era mesmo? O céu existe, o inferno existe? Como é que foi esse tempo? O que que você sentiu? É algo interessante, né? Não tem mais comentários sobre isso, porque a essência foi contada aí por João. Ah, Nada não. mesmo, assim? Ah, sim, fica à vontade. A família quer falar uma vez, a gente abre só para a família. Eu entrei na frente dela, foi? Olha, eu não sei quem falou primeiro, viu? Vou ser sincero. Mas não importa, vocês decidam entre vocês. Pode falar, mãe. Eu até esqueci o que eu ia falar, gente. Prestei atenção em você. Fala você que eu vou ver se eu lembro aqui. É engraçado porque, falando disso, por que que o Lázaro foi o escolhido, né? É, eu nunca tinha pensado no motivo. Né? O que eu imaginei é que um exemplo aleatório que ele ia dar e de um poder, mas não o porquê do merecimento e nem porque ele tinha sido escolhido. Mas o que eu imaginava na situação seria somente uma oportunidade, né, de uma demonstração, não sei se posso dizer isso, do que Jesus podia fazer. Seria um exemplo. Eu entendo, a maioria pensa assim também, mas nós não podemos esquecer que o plano espiritual é muito coerente e muito disciplinado, né? Tudo é perfeitinho, tudo é certinho. E o Cristo não merecia melhor. Cristo merecia o tempo todo ter o contato direto com as verdades e com coisas perfeitas. Os próprios anjos vinham servir-lhe, né? Já falou um profeta. Os anjos do Senhor vinham servir. Então, Seria até injusto, né, se a gente fosse pensar de uma forma aleatória, porque ele teria tido essa oportunidade, né? Não sei. não, sim, e eu penso dessa forma pelos pequenos detalhes, né? Que é o Cristo chorar, ele já está enterrado, mas o Cristo já sabia, veja que interessante, o Cristo já sabia que ele não estava morto, não tenha dúvida disso, mas aquele momento, você, eu sempre cito o caso, quando eu visitei o Chico, a gente não parava de chorar, né? A gente não para de chorar porque o, o exemplo do Chico de amor, de dedicação, é que gerava isso, né? Mais as vibrações que estavam lá. Não eram somente as vibrações boas, ali era um exemplo de sacrifício constante. Esse exemplo de sacrifício constante, ele toca a nossa alma em centros que a gente desconhece. O nosso cérebro, ele tem, vamos dizer assim, em fase germinativa, os sentimentos mais profundos que a alma não desenvolveu ainda. Então, eles falam que a gente usa 10 a 15% da capacidade cerebral. A gente, uma vez, eu falei que eu estava defendendo minha tese de doutorado e o professor falou assim, Thales, nós não podemos falar isso, porque se a gente não conhece o que tem no cérebro, como é que a gente sabe que é 10 a 15%? Mas, não obstante eu ter ouvido isso, concordar com ele, foi baseado em estudos de ressonância magnética, né? Eu coloco o indivíduo para trabalhar, fazendo tarefas árduas, e os pontos de utilização do metabolismo cerebral equivale a cerca de 10 a 15%. Algumas pessoas usam mais, outras pessoas usam menos. Quanto mais você exercita, mais esses pontos aparecem, esses pontos de metabolismo alto, que significa alta circulação nas regiões cerebrais, algo ainda não explicado. Mas a gente ainda não tem condições de desenvolver no nosso órgão cerebral imenso habilidades que nós não adquirimos no passado, de uma certa forma, que nós não merecemos ter, né? Nós só temos aquilo que nós tivemos merecimento. Então, Deus nos deu uma estrutura muito complexa
acima da nossa capacidade de utilização. Mas por quê? É a previdência do plano espiritual. Então, nós vamos evoluir como humanos ainda durante muito tempo, e esse órgão que manifesta a alma, principalmente, né, o cérebro, que é a manifestação do pensamento, do abstrato para o real, que é o real para nós aqui, a matéria, ele vai dar condições que almas como Cristo reencarnem, né, e utilizem, vamos dizer, 100% do cérebro, vamos falar dessa forma. Mas foi tudo programado. E esse Cristo chorar, eu consigo associar exatamente essa questão de vendo o sacrifício de alguém quase sozinho. Então, eu quis pegar... Na verdade, eu não quis, né? Os espíritos intuem para a gente pegar a história do peixinho vermelho para mostrar que o Lázaro é um dos peixinhos vermelhos, né? No ambiente que ele estava, e que só da gente ver a história do peixinho vermelho, veja a história dele, sacrifício, trabalho, dedicação, e aí ele volta por amor, e é maltratado, e é expulso, né? E as falas ali, essa história pode ser estudada profundamente, né? Uma fala de Emmanuel ali, as coisas são bem colocadas, né? Não, aqui não tem nada melhor do que essa vida que a gente tem, é uma vida de preguiça, de ociosidade, de excessos, e as pessoas que dominam alguns locais, né, no caso os peixes, não deixam para aqueles que não lhe comungam a maneira de ser, e se a gente for pensar, nós vivemos numa situação em que nós queremos pessoas que comungam a nossa maneira de ser, isso é natural procurarmos pessoas que comungam dos nossos ideais, nós buscamos pessoas assim. No entanto, quando você faz isso com maldade, não quer se melhorar, se está estagnado, aí você usa a maldade, porque os espíritos superiores estão perto de espíritos superiores, mas eles trabalham para ajudar os outros, e não para expulsar os outros ou para maltratar os outros, né? Então, a questão é do ponto de vista. Mas é natural que a gente procure estar perto de pessoas que pensem como nós. Pode continuar falando, que é gostoso vocês falarem, que quanto mais a gente fala sobre um assunto, mais ele permanece ligado a gente. Nós damos a ideia, as pessoas ouvem, conseguem meditar a respeito e manter essa ideia desse ensinamento mais profundamente. Eu espero que a lembrança da Dona Maria Toledo tenha voltado, se a Ana Paula já terminou. Já acabei. Thales, o que eu tinha pensado, você tornou a falar. Eu pensei o seguinte, você falou dessas pessoas, Buda, Gandhi, Copérnico, pessoas que mostravam um outro lado, não sei se eu vou me expressar de acordo, mas um outro lado da vida, tinha uma outra visão, viam coisas que os outros não viam. Eles não foram acreditados naquela época, e hoje, depois da vinda de Jesus, de todos eles, de toda a ciência, a maioria de nós continua renegando essas ideias. Porque hoje, inclusive, eu vi uma pesquisa na internet, não sei se era verdadeira, mas que tem gente que ainda não acredita que a Terra seja uma esfera, que é plana ainda. Tem gente de outras religiões que acham um absurdo a gente pensar em reencarnação. Inclusive, vi um ridicularizando a ideia da reencarnação. E aí eu fiquei pensando, é incrível, como é que a gente continua ainda tão apegado às ideias que já são ultrapassadas. Aí você vê as pessoas que têm episódios de EQM, que voltam contando relatos, vêm pessoas que já desencarnaram, e as pessoas continuam todas negando essa realidade.
às vezes parece que elas têm medo, como os peixinhos mais gordos, de enfrentar a realidade, de encarar a realidade, né? Acho que eu fui redundante. Não, não foi. A senhora tocou num ponto importante que a gente tem percebido de forma cada vez mais patente. Encarar a realidade. As pessoas lutam com muita força para continuarem a arrumar desculpas para que o modo de ser delas seja correto, e um desespero até de violência quando qualquer evidência mostra que o jeito está errado em relação até ao que elas pensam. Então, por exemplo, recentemente eu tive um exemplo de uma pessoa que tem formação na área de exatas, acredita na matemática, e matematicamente foi mostrado que ela está com uns problemas nos negócios dela. Vocês não têm ideia do desespero, da conversa, do medo de justificar que aqueles números estão errados, é matemática, a ponto de criar situações que não fazem o menor sentido, mirabolantes, ilusórias, de rendas e possível dinheiro que nunca veio no passado, que possa vir depois, para que a ilusão continue, porque por trás daquela ilusão tem toda uma situação de status social, umas coisas desse tipo. É de assustar. Outras vezes, a gente vê com que facilidade a gente acredita nas pessoas que vendem ilusões e mentiras, mas tem dificuldade imensa de acreditar nas realidades espirituais tranquilas, serenas e verdadeiras, porque elas nos ferem, né? O que a senhora falou, nós temos evidenciado no comportamento humano, a começar de nós, tá? Nós não podemos falar daquilo que nós não vivemos e não sentimos, senão nós não conseguimos falar de maneira clara e de maneira que haja conhecimento de fato. Então, todos esses defeitos, esses problemas, a gente localiza em nós e temos que exterminá-los. A luta para exterminá-los é que vai nos dar uma certa tranquilidade, uma certa serenidade, uma certa sabedoria. Porque existem todos, nós somos todos feitos da mesma base espiritual, com os mesmos princípios psicológicos. O que faz a diferença é o direcionamento da vontade, ou, parafraseando os bons espíritos, a boa vontade sempre rara. Se a senhora não tiver mais o que comentar, eu vou passar para o Wilson, que levantou a mão aí. Não, Não sei, obrigada. eu não sei se eu deixo o Wilson falar, ele não faz parte da família de vocês, né? Quem disse? Deixa ele falar. Vocês deixam que o Wilson fale? Wilson, você está autorizado a falar. Bom dia a todos. Bom dia, Thales. E família, somos todos irmãos em Cristo. Você nos ensinou isso. Ô, Thales, será que esse medo, essa aceitação, igual a Dona Maria falou, esse não seguir, né, cara, a palavra e o caminho, tem a ver com o sofrimento gerado? Porque se você estudar, pesquisar, todos os grandes, né, os grandes espíritos, eles sofreram. Será que tem a ver com isso? O medo do sofrimento, né? O medo de fazer o certo e sofrer faz com que a gente foge dessa palavra? Não podemos descartar a sua hipótese, Wilson, de que o fato de querer se melhorar, sair do conforto, ele vai gerar sofrimento. Por isso a necessidade do sacrifício. No próprio livro Libertação tem uma fala sobre isso, em que o companheiro espiritual, acho que é o
Gúzio, uma coisa assim, ele diz assim, não há evolução sem sacrifício. Então, Gúbio. Gúbio, eu não lembro o nome, mas eu tenho aqui, guardado, que eu vou guardando essas coisas que eu acredito que têm muita importância para a nossa psicologia. Mas não tem evolução sem sacrifício. Se a gente não sacrificar o nosso conforto material, a gente não cresce e não entende bem as verdades espirituais. É por isso que eu acredito que, diante das vibrações pesadíssimas e do mundo em que o Lázaro vivia, ele conseguiu, vamos dizer assim, mover a montanha. Tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, ireis para esse monte, passe de aqui para colar, e nada mais lhe será impossível. No nosso evangelho está escrito, mais pesada que as maiores montanhas da terra são as iniquidades do coração humano. E aí você vê que a palavra iniquidade é muito usada na Bíblia, é sinônimo de egoísmo, e mover-se para te retirar o egoísmo é a fé do grão de mostarda. Eu acredito que foi isso que deu ao Lázaro a condição de escrever a lição sobre o amor, sobre o perdão no Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, no retorno do Cristo, e ter sido utilizado para a ressurreição, e a ponto do Tomé falar, vamos todos morrer com ele, vamos morrer juntos. Ou seja, o exemplo que Lázaro estava dando é um exemplo de alguém que, dentro de uma situação de alta dificuldade, que é essa que a gente vive aqui na Terra, consegue, vamos dizer assim, superar, né? E o Cristo, eu acho que ele sentiu, vamos dizer, esse carinho, assim, essa luta, porque não é uma luta sem dor. A luta da nossa renovação não é uma luta sem dor. Não tem como. É uma dor de perseguição externa dos obsessores, mas de uma alegria imensa, porque o Jesus nunca nos desampara. Mas essa dor, ela fere os corações mais sensíveis. Não tem como descartar isso, mas eu acredito que tem outras coisas por trás. O enorme egoísmo, orgulho, a grande taxa de vibrações inferiores e o costume de milênios faz com que a gente não queira sair do conforto e da comodidade que nós vivemos, com muitos espíritos de forma consciente dizendo, não tenho pressa para evoluir, prefiro evoluir aos poucos do que me sacrificar. O que uma análise mais profunda mostra que é uma espécie de egoísmo, né? Porque quando você se melhora, você muda o ambiente que você está e aquelas pessoas que você ama, você as obriga a repensar a vida. Mesmo que elas não te amem depois. Ou pelo menos durante um tempo. Eu acredito que sim, esse é um dos fundamentos. Eu só não consigo ter a ideia que seja o principal, sabe? Tá. Eu comecei a ler o Paulo Estevam, né? E o começo ali é só de sofrimento, bem dizer, né? Para depois evoluir e chegar onde ele chegou. É falando do Estevão, né? Isso é louco. Só sofrimento. Parece que para você seguir o bem, né? Você tem que sofrer antes. Tudo bem, né? Quem quer enfrentar, bora enfrentar isso daí. Mas acho que é meio o motivo da fuga, né? De seguir a palavra e Jesus o caminho. Acho que é isso. É o que eu penso. Eu sei, mas não pode esquecer que o Estevão, assim como o Paulo e aqueles missionários daquela época, são espíritos que se rebelaram contra Deus durante milênios. E contado agora, são contadas as histórias de quando eles se redimiram. Porque são espíritos enviados, né, vindos de capela, que perderam a chance lá e ficaram ainda muitos anos aqui na Terra, centenas de anos, ainda no mesmo egoísmo, no mesmo orgulho. Então, a redenção deles requer muito sacrifício, compreende? Isso vai acontecer de uma forma mais direta, mais reta, com menos sofrimento, naqueles que
mais cedo seguiram o caminho do bem. Não é o caso deles, sabe? Todo aquele sofrimento, ele indica o que ele fez no passado com os outros. O Estevão não ia ser apedrejado se ele não tivesse apedrejado. O Paulo, eu estou dando spoiler, mas você já deve saber, ele não ia ser puxado por uma carroça, por uma biga romana, com os pés amarrados, batendo o corpo no chão, se ele não tivesse feito algo semelhante com outras pessoas, você compreende? Pedro não seria crucificado se isso não acontecesse. Tiago não seria trespassado com a espada se ele não tivesse feito isso várias vezes. Então, isso para lembrar que esses espíritos, na condição deles, eles precisavam passar por isso para poderem retornar para o paraíso, para a terra prometida. E Deus cobra principalmente através de trabalho. Então, eles trabalharam muito e ainda sofreram muito, porque foram muitos milênios em que, vamos dizer assim, a teimosia em não fazer o bem gerou aquilo que você está lendo, você compreende? Não é para todo mundo assim. Os caminhos são muito menos tortuosos e menos dolorosos para os espíritos mais obedientes que desde cedo se esforçam para se aproximar de Deus, que não perdem as oportunidades. Tá bom, Thales. Obrigado. Disponha, dona Ana Paula. E Thales, pelo que eu já entendi assim também, essa escolha do sofrer o que fez é realmente uma escolha, né? E não um castigo. Então a gente, eu já vi, eu não tenho essa sua grande memória de lembrar onde eu vi, onde eu li, mas eu lembro, tenho essa lembrança de que as provas são escolhidas, né? E na maioria das vezes a escolha da pessoa por passar por aquilo, como se fosse um processo de remissão e não de castigo, porque senão a gente pensa no sofrimento como imposição, né, em um castigo de Deus. E não é essa a visão que hoje eu tenho. Sim, ele só passa por aquilo que ele consegue passar. Quando a gente não consegue, a gente não passa. Então, não obstante o sofrimento, na nossa visão, que a gente não conseguiria passar, ele é maior, para aquele que está passando é alívio. Parece um absurdo, né? Mas acaba sendo para eles um alívio. Então veja que quando Estevão foi apedrejado, ele disse: Pai, não lhes imputes pecado algum. O que significa, por causa deles, eu estou resgatando os meus erros, né? E nós temos o Chico dizendo que ele não vai sair da Terra enquanto a Terra não melhorar, ele vai continuar trabalhando, pela gratidão imensa que ele tem para as pessoas que o perseguiram, porque foram graças a essas perseguições que ele pôde resgatar o passado. Então, não obstante ser uma gratidão a Deus, ele transforma essa gratidão a Deus em auxílio ao semelhante. Então, os nossos familiares difíceis, a nossa vida difícil, ela é uma bênção. A gente ainda não consegue entender isso como muito bom. Não significa que temos que passar a mão na cabeça do mal e falar, continue fazendo mal. Nós podemos discordar deles, discutir com eles, mostrar o nosso ponto de vista, porque isso é trabalhado para Jesus. Mas são pessoas que, com o passar do tempo, a gente vai desenvolvendo grande amor, tanto por causa da piedade natural de que essas pessoas estão em sofrimento espiritual muito grande, quanto pelo fato delas serem o ferro que nos tortura, pelo ferro que ferimos antes. Não obstante, por elas fazerem isso, a gente quer que elas saiam, por amor mesmo, que Deus nos ensinou. Uma situação complexa e importante de entendermos, que vem aí a questão do sacrifício. Muito obrigado. Hoje os comentários nos fizeram passar alguns minutos, mas nada que nos dê problema.
Vamos, Ana Paula, termina pra gente aí, de palmas. Por favor. E assim, com os nossos corações agradecidos pelos esclarecimentos, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, Mestre amado, em Teu nome, na Tua presença, pedindo que a Tua luz, Senhor, fortaleça os nossos corações em amor, em perdão, em paciência e tolerância, em fé e caridade, em esperança. Que essa esperança nos traga a alegria da aceitação da nossa situação atual, mas principalmente para que possamos aproveitar as oportunidades no caminho que nos conduz a Deus. Dai-nos a sabedoria e a inteligência, Senhor, para superar os momentos de dificuldade, abrindo os nossos corações ao cuidado e assistência segundo as nossas capacidades no momento, onde a caridade em ouvir, no olhar, estender a mão, não somente a caridade material, mas que os nossos corações estejam abertos a trazer àqueles que nos cercam as tuas palavras de amor, de conforto e de esperança. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, a fraqueza que ainda trazemos em nossos corações, mas que o teu amor ilumine os nossos caminhos. E assim somos gratos à equipe espiritual deste estudo, que com amor e dedicação nos traz tantas oportunidades de conhecimento, de trabalho. E assim encerramos o estudo desta manhã, com os nossos corações repletos de gratidão pelo teu amor. Que assim seja.